Boa tarde, queridos irmãos e irmãs em Cristo. O tema escolhido para a tarde de hoje é alcoolismo e obsessão. Até, inclusive, a nossa querida irmã Eleni, semana passada, o tema dela foi sobre obsessão. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre obsessão, mais no final. De início, vamos falar sobre alcoolismo, que é um tema que aborda, que está em algumas famílias, não digo exatamente em todas, né? Porque não são todas as famílias que passam por esse problema, mas algumas pessoas, algumas famílias sofrem com esse problema de ter alguém, alguma pessoa, algum caso desse na família. Então, o alcoolismo, ele é considerado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença incurável, mas pode ser tratada com o apoio de terapia espírita ou com os alcoólicos anônimos. Acho que todos já ouviram falar, né? Que eles fazem um trabalho muito bonito, eles ajudam muito o alcoólatra e conseguem muitas vezes fazer com que aquela pessoa largue esse vício. Mas é um trabalho que não é só fazer, iniciar e parar, não, é um trabalho que é para o resto da vida. Ele inicia aquele trabalho e fica sendo membro dos AA, eles dizem até dos AA. E também trata a família, não é só a pessoa, o alcoólatra, ou a alcoólatra, que não é só homem. Vocês sabem que, na verdade, tanto existe o homem como a mulher, que é dependente do vício. Então, existe. Aí o alcoolismo e a medicina. Esteve em agosto de 1999, no Rio de Janeiro, para participar do 13º Congresso Brasileiro de Alcoolismo, o psiquiatra americano, Dr. George Vailart, autor do livro A História Natural do Alcoolismo Revisitada, fruto de maior pesquisa feita até hoje sobre o alcoolismo, em que pesquisadores da Universidade de Harvard acompanharam a vida de 600 homens alcoólatras. Foram muitos casos. Aí eu poderia citar alguns casos, mas aí eu achei assim, se fosse citar caso por caso, não daria assim uma semana citando. Então eu achei melhor deixar os casos de fora e direto já na pesquisa dele, na conclusão do que ele concluiu através dessa pesquisa. Então, em sua obra e na entrevista que concedeu a uma publicação brasileira, o Vailart afirma que, ao contrário do que muitos pensam, não existe o gene do alcoolismo, mas sim um conjunto de genes que tornam o indivíduo vulnerável a vários fatores e condições sociais e que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é incurável, progressiva e quase sempre fatal. Quantas pessoas não morrem por causa da bebida? Quantas pessoas não ficam doentes? Né? Nós sabemos que tem pessoas que bebem, não conseguem parar, acabam adquirindo doenças, né? E chegam até a morte. A bebida leva à morte. Quando bebem em excesso, vai chegar um dia que não tem mais jeito. Eis de forma sintética as primeiras informações e esclarecimentos dadas por Vailart. O alcoolismo é um problema de dimensões trágicas, ainda subdimensionadas, e seu maior dano é a destruição de famílias inteiras, pois o alcoolismo, muitas vezes, ele destrói uma família. Quantas separações se dá por causa do alcoolismo? Quantas famílias destruídas por causa do álcool? Muitas vezes um casal vive bem, aí o esposo começa a beber, e a esposa cansa e acaba abandonando lá. Pega os filhinhos e vai embora. Muitas vezes deixa até os filhos com o pai, sabendo que o pai não tem condições de ficar, mas também ela não tem como ir trabalhar e deixar os filhos sozinhos. Acaba abandonando e deixa, porque não aguenta mais. O alcoolismo
Metade de todas as crianças atendidas nos serviços psiquiátricos vem de famílias alcoólatras. E boa parte dos abusos cometidos contra crianças tem raiz no alcoolismo. Muitas vezes é um pai, é um padrasto, é um tio, é um vizinho que abusa de crianças, principalmente quando ele está alcoolizado. Muitas vezes é uma pessoa, ele sem o álcool, sem o uso do álcool, é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Todo mundo fala, nossa, é um homem bom, é um homem trabalhador, um homem honesto. Mas quando bebe, se transforma. Por quê? Porque o álcool toma conta daquela pessoa. A pessoa se transforma, parece outra pessoa. É a euforia do álcool. O álcool sobe para a cabeça. Sem qualquer sombra de dúvida, o alcoolismo é uma doença. É o resultado de um cérebro que perdeu a capacidade de decidir quando começar a beber e quando parar de beber. A pessoa perdeu o controle de si mesmo. Esse aí é o verdadeiro alcoólatra. Tem pessoas que falam, não, o alcoólatra é aquele que bebe todos os dias. Não, o alcoólatra é aquele que bebe e não sabe a hora de parar. Aquele que bebe um copo, depois bebe mais outro, depois bebe mais outro. Ele bebeu uma garrafa, depois ele pega uma latinha de cerveja, não consegue parar com 2, 3. Ele tem que beber um fardo. Terminou o fardo de cerveja, aquela acho que vem 10, 12, não sei. Tem que beber mais outro fardo. Quando vê, ele já bebeu 3, 4 fardos de cerveja. E assim vai. Aí diz, não, o alcoólatra é só aquele que bebe todos os dias. Não, o alcoólatra é aquele que bebe e não consegue parar de beber. Não é possível detectar numa criança ou num pré-adolescente traço algum que permita antever que eles se tornarão alcoólatras. Alcoolismo cria distúrbios de personalidade, mas distúrbios de personalidade não levam necessariamente ao alcoolismo. Pode criar distúrbios de personalidade, mas isso não quer dizer que vai levar ao alcoolismo. Ele pode criar outros distúrbios de personalidades, filhos de alcoólatras. Mas o que pode também acontecer muito é o quê? Uma criança que é criada, vendo os pais bebendo todos os finais de semana, vai acabar bebendo também, que é o exemplo que ele tem em casa. Muitas vezes é só o pai que bebe, muitas vezes é só a mãe que bebe. Eu tenho uma amiga que ela é alcoólatra agora, inclusive ela está internada em uma clínica, vai ficar internada 1 ano por causa do álcool. E ela contava para mim, sempre contou para mim, que eu conheci, ela já era casada, já tem 3 filhos, que ela bebia porque ela via a mãe dela beber, a mãe dela começava a beber na sexta-feira, passava o final de semana todo nos bares bebendo, voltava para casa às vezes na segunda ou na terça-feira. E deixava ela, que era mais velha, cuidando dos irmãos pequenos em casa. E o padrasto dela, que ela, no caso, ela tem acho que 6, 7 irmãos, ela e mais 2 eram de um pai, e o resto era cada um de um pai. Então assim, e a mulher saía para beber e não se lembrava de filho, não lembrava de nada, e ficava nessa vida. O que acabou acontecendo? Todos os filhos são alcoólatras ou usam drogas. O exemplo de quem? Da mãe. Exemplo da mãe, porque viam a mãe nessa vida. Eles eram o quê? Crianças inocentes, mas que acabaram se tornando pessoas, com traumas. Quer dizer, inocentes, mas traumatizados por traumas da mãe. Culpa de quem? Da mãe. Então, assim, a principal diferença entre alcoolismo e outras dependências diz respeito ao tipo de droga. Por exemplo, analgésicos fortes são tranquilizantes. Por exemplo, pessoas que tomam analgésicos, remédios fortes, também são tranquilizantes. Mas são tranquilizantes mais saudáveis. Muitas vezes é o médico que passa, porque a pessoa não consegue dormir, tem insônia, aí toma um tranquilizante. É uma droga? É, mas é uma droga mais saudável.
Já o álcool, a pessoa toma para ficar, diz, eu vou tomar para ficar feliz. Mas depois que toma, ela, ao invés de ficar feliz, ela fica infeliz. Ela fica muito mais infeliz. Quantas vezes nós vemos pessoas que beberam, né, que beberam demais, chorando, contando casos, coisas da vida dela que jamais ela contaria se ela estivesse sã. Né? Pessoas sorrindo demais, ou chorando, contando coisas assim que não tem nada a ver, que ninguém nem precisa saber. E depois que passa aquela bebedeira, aí o que acontece? Aí se arrepende, meu Deus, como é que eu pude falar isso para as pessoas? E aí vem o arrependimento, vem o tédio, vem a depressão, vem a apatia, a nostalgia, a melancolia. Mas aí já é tarde, já contou a sua vida. Muitas vezes coisas íntimas, que ninguém precisava ficar sabendo. Mas na hora que estava sob o efeito do álcool, contou. Né? Depois se arrepende, mas aí já é tarde. Do ponto de vista da sociedade, o álcool é um problema muito grave. O alcoólatra provoca não somente acidentes de trânsito, mas problemas graves à sua volta, a começar pela família, como eu já citei, né? E aí, falando em acidentes de trânsito, quantas vezes nós vemos dar notícias na televisão? Um carro bateu, lá em outro carro que vinha uma família de um passeio, um casal com filhos estavam passeando, final de semana, veio um carro com motorista ou uma motorista alcoolizada, bateu naquele carro lá com aquela família. Muitas vezes morre a família inteira, ou morre dois da família, um da família, que não tem nada a ver. E geralmente, é quase verdade isso, aquele que estava dirigindo sob o uso do álcool não tem nada. Parece assim que tem um santo protetor que protege aquele ser. Parece que tem, eu até costumo dizer isso, tem o santo dos bêbados, que protege. Ele ainda sai cambaleante, né? Com um copo de cerveja na mão, uma latinha na mão. Ele sai ileso, sem nada. Aí vai preso ali, paga a fiança, vai embora. Não acontece nada com ele. Nada com ele. No máximo que acontece é perder a carteira, depois ele faz uma reciclagem, tem a carteira de volta, está nas ruas dirigindo de novo. Está na rua novamente. Então, assim, acontece muito isso. Geralmente o bêbado sempre sai sem salvo. Quem morre, quem não tem nada a ver com a bebida. Quem estava certinho, dirigindo, é quem sofre as consequências. Então, as únicas pessoas que estão sob o risco do uso do alcoolismo são as que bebem regularmente, como também aquelas que bebem apenas nos finais de semana. Por exemplo, de sexta, tem gente que diz assim, não, quem só bebe de sexta a domingo não é alcoólatra. Porque, não, eu não sou alcoólatra porque eu só bebo sexta, sábado e domingo. Eu não bebo todos os dias. Eu bebo só no final de semana, porque eu tenho direito a beber, porque eu trabalhei a semana inteira. Aí chega o final de semana, eu tenho mais é que beber, para esparecer. Mas, poxa, você não tem tua família? Vai aproveitar a tua família. Vai sair com a tua família, vai passear, vai fazer um lazer com a tua família. Vai no shopping, vai num parque com a tua família. Vai para algum lugar legal com a tua família, pega a tua família, vai curtir a tua família. Mas parece que não, a curtição é só com os amigos, bebendo com os amigos. Se não estiver com a bebida, não está feliz. Então o amigo é o quê? A bebida. E aí chega até a ficar o quê? Eu tenho uma expressão que eu uso assim, eu falo, bebe até ficar fora da casinha. Porque aí quando está fora da casinha não sabe mais nem o que está fazendo, nem o que está falando. Né? Então esses também são considerados, para mim, são os maiores alcoólatras. Porque aí bebem, como eu falei, né? Começa com uma latinha, depois é um fardo, depois é mais um fardo, até cair. Então, há pouco a fazer para ajudar um alcoólatra.
pois ele muitas vezes não aceita a ajuda de ninguém. Uma coisa é essencial: não se deve proteger um alcoólatra, pois ele precisa descobrir por ele mesmo que ele precisa de ajuda. Porque se a gente ficar passando a mão na cabeça do alcoólatra, não, ele só bebe final de semana, não, ele bebe só para se divertir no final de semana. Você ficar encobrindo, passando a mão, ele vai continuar bebendo sempre. Vai continuar bebendo sempre. Porque ele acha que está certo, não está fazendo nada demais, está só curtindo a vida, né? Então, assim, se você ficar sempre protegendo, ele nunca vai reconhecer que ele precisa de ajuda, que ele é alcoólatra. E uma hora vai acabar acontecendo o pior. Como diz o ditado, que não aprende por amor, aprende pela dor, né? Então, ele mesmo tem que procurar ajuda para ele largar o próprio vício. Não é a gente que tem que procurar ajuda. A gente pode até ajudar, conversando. Se ele procurar conversar contigo, dizer assim, eu preciso de ajuda, você me ajuda a procurar um terapeuta, um psicólogo para conversar, para ver se eu consigo largar o vício, tudo bem, aí você vai ouvi-lo. Aí pode até ajudar a procurar um psicólogo, um terapeuta, aí você pode ajudá-lo. Mas ele tem que ter consciência, ele tem que querer ajuda. Porque não adianta você querer fazer orações e mais orações, enquanto ele não quiser essa ajuda, não vai adiantar. Não vai adiantar. Não é papel da família tentar convencer o alcoólatra. Porque isso, ele sabe qual que faz mal para ele. Ele mesmo sabe. Por quê? Porque quando bebe demais, o que é que acontece? No outro dia ele está vomitando, muitos ficam com diarreia, causam muitos sintomas, faz muito mal o álcool. Principalmente quando é misturado com bebidas quentes, né? Que são as bebidas destiladas. Vocês sabem que eu acho que eu não vou citar nomes, né? Para não entrar em merchandising, né? Então, assim, bebidas quentes são aquelas bebidas que se tomam os drinks. Então, não vou entrar nisso aí. Consequências do álcool. Os efeitos do álcool atingem não apenas a saúde do alcoólatra, mas igualmente a comunidade e a família em que ele vive. Seus efeitos na saúde são físicos, mentais, psicológicos e neurológicos. Físicos, afecções como a cirrose hepática e cânceres diversos. Por exemplo, agora em questão de 3 meses ou 4, eu perdi 3 ex-alunos que foram viciados em álcool e em cigarro, por causa de álcool. Jovens, um com 32 anos, outro com 33 e um com 41 anos, por causa de álcool. Cirrose e câncer. Quer dizer, jovens, porque eram viciados desde os 15 e 16 anos. Começaram cedo, partiram cedo. Mentais, perda de concentração e de memória. Neurológicos, prejuízos na coordenação motora e andar cambaleante. A pessoa está bêbada, ela está andando, você logo percebe, né? Que ela perde a coordenação, ela fica trêmula, pega o copo, fica derramando cerveja para lá e para cá e anda cambaleante, todo mundo sabe, né? Psicológicos, tédio, apatia, depressão, tristeza, euforia demais, né? Dá aquela alegria, outros dá aquela tristeza, aquele choro. Então, é isso aí. E seus efeitos sociais, crimes. Quantas vezes já houve assassinatos, homicídios, porque a pessoa estava bêbado. De estar num bar, puxar uma faca, acontecer um assassinato, um homicídio. De agredir uma mulher, um homem bêbado. E vice-versa, né? Porque a mulher também, às vezes, agride também bêbada. E é um número surpreendente, viu, de casos de crimes. Acidentes de trabalho. Pelo menos 30 de trânsito, aliás,
Pelo menos 30% de todos os acidentes com vítimas fatais que ocorrem no Brasil são motivados pelo álcool. 30%. Má produtividade no trabalho. A pessoa bebeu demais no final de semana, chega na segunda-feira, vai trabalhar, não consegue produzir nada. Porque está ali mal, porque bebeu muito no final de semana, não consegue produzir muito, daqui a pouco perde o emprego, o patrão manda embora. Porque tem outra pessoa querendo aquela vaga, querendo trabalhar, coloca para a rua. Demissão. Chega em casa, aí o que acontece? Começa as brigas com a mulher, acaba acontecendo uma separação, né? Se separam, porque a mulher não aguenta mais passar por tanta coisa e ainda desempregado, acaba separando. Os seus efeitos na família, como eu falei, briga, 80% dos filhos aprendem a beber em casa, vendo os pais beberem, como eu já tinha falado antes. Violência doméstica, né, como eu falei, 2/3 dos casos de violência contra a mulher ou a criança ocorre quando o agressor está alcoolizado, e assim se vai. Né? Acontece quase sempre quando está alcoolizado, porque a pessoa sã é uma, bêbada é outra. Então agora vamos ver um pouquinho o alcoolismo na visão espírita. A exemplo de André Luiz, que nos mostra em seu livro Sexo e Destino, capítulo 6, páginas 51 a 55, como os espíritos conseguem levar um indivíduo a beber e ao mesmo tempo usufruir das emanações alcoólicas. José Herculano Pires também associa alcoolismo e obsessão. No capítulo de abertura do livro Diálogo dos Vivos, obra publicada 10 anos após o referido livro de André Luiz, Herculano assevera: depois de transcrever a visão do espírito de Cornélio Pires sobre o uso do álcool, a obsessão mundial do álcool no plano terrestre corresponde a um quadro apavorante de vampirismo no plano espiritual. A medicina atual ainda reluta, e infelizmente nos seus setores mais ligados ao assunto, que são os da psicoterapia, em aceitar a tese espírita da obsessão. A dependência do álcool prossegue além túmulo, e como o espírito não pode obtê-lo no local em que agora reside, no plano extrafísico, ele só consegue satisfazer a sua compulsão, vontade pela bebida, associando-se ao encarnado que bebe. Ou seja, como o espírito desencarnado, que tinha esse vício da bebida, né, do álcool, ou seja, do cigarro, da droga, ele não consegue, lá no local onde ele está, lá no plano espiritual, ele junta-se àquele grupinho que está bebendo aqui na Terra, aqui no plano terrestre, e começa, em forma de vampirismo, a sugar as energias daqueles que estão bebendo. Começa a beber junto. Ele, através daqueles ali, ele suga toda a energia daquele encarnado. É assim que eles se alimentam. Porque eles também sentem aquela sede, porque eles ainda estão naquele processo lá, que não estão em lugares, num plano bom. Então, o que acontece? Não estão em uma boa vibração. Então, ele suga o encarnado que está naquela vibração baixa, ruim, ele vem e suga toda a energia daquele encarnado, que encontra-se alcoolizado ali naquele plano, aqui no plano terrestre. Então, está muito forte ainda. O alcoolismo, na visão espírita, é tratado como uma enfermidade física e da alma, do espírito, muitas vezes agravada por influências, obsessões e vícios trazidos de vidas passadas. Como eu falei, como eles eram viciados, eles vêm e juntam-se a esses grupos para se alimentarem. A dependência fragiliza o perispírito, criando um ambiente propício para espíritos viciados buscarem sensações, resultando em vampirismo energético e obsessão. Então, os espíritos obsessores ficam sempre junto a esses encarnados que estão bebendo, né, ali, bebendo, e eles acham que estão bebendo sozinhos, mas está cheio ali de espíritos obsessores. Influência espiritual e obsessão.
A obsessão ocorre quando maus espíritos, que também eram viciados, influenciam os vivos para satisfazer seus próprios vícios, gerando uma troca energética de vampirismo. As fragilidades morais do indivíduo facilitam essa influência. Responsabilidade e livre-arbítrio. Mesmo sob efeito do álcool, o espírito mantém responsabilidades por suas escolhas, pois a permissividade inicial abre porta para a obsessão, suicídio moral. A dependência química leva à destruição do corpo. É considerada, à luz do espiritismo, um suicídio moral, onde o indivíduo é culpado por falta de coragem e bestialidade. Tratamento e cura. Envolve a união de auxílio médico, físico, psicológico e psiquiátrico com o tratamento espiritual, como o passe, a desobsessão e a reforma íntima, para fortalecer a alma e cultivar virtudes. O Espiritismo enfatiza o alto esforço, a prece e a vigilância constante para superar o vício e proteger o corpo e o espírito. Então, quando diz suicídio moral, é um suicídio indireto. Quem está? Por quê? Porque ele está destruindo o seu corpo. O alcoólatra que bebe, como eu falei antes, que bebe sem parar, está sempre alcoolizado, ele está destruindo o seu corpo. E Deus nos deu um corpo para nós cuidarmos dele, cuidarmos muito bem, e não para destruí-lo. Não é verdade? Nós não podemos fazer isso com o nosso corpo. Temos que cuidar do nosso corpo com maior respeito, com maior carinho. Porque se Deus nos deu um corpo, foi para nós cuidarmos do nosso corpo, do nosso espírito. E não destruir o nosso corpo. Então, não sei se falei demais, mas a mensagem de hoje era essa, e assim seja.